Bom dia, galera. Hoje a gente vai fazer a nossa última aula de educação física, aproveitando vou trazer para vocês o feedback da avaliação que nós fizemos semana passada, né, sobre capacidades físicas e atletismo. Então, de um modo geral, a turma se saiu bem. A gente vai ver no final como foi o resultado geral da turma. Então, nessa questão 1, eu pedi para que vocês, a partir dessa imagem, identificassem qual era o movimento predominante dessa imagem, né? Eu trago um texto aí pequeno: desenvolvimento das capacidades físicas, são aquelas qualidades físicas motoras passíveis de treinamento, ajuda na tomada de decisões em relação à melhor execução de um movimento. Então, qual é o comando da questão? A capacidade física predominante do movimento apresentado na imagem é: item A, velocidade. A gente percebe que não. Resistência, flexibilidade, agilidade. A gente também sabe que não, porque a agilidade é mudança de direção, né? Movimentos rápidos e ligeiros. E ou equilíbrio. Então, de antemão, a gente já descartaria duas alternativas: o item A e o item D, porque aí não há movimento. E ficaríamos entre três opções: resistência, flexibilidade e equilíbrio. A gente tem que observar qual é o comando da questão. O comando diz: capacidade física predominantemente representada na imagem. Então, tem resistência? Se tem resistência aí, tem. Qual? Muscular localizada. Mas o que tem mais? É flexibilidade, resistência ou equilíbrio? Tem flexibilidade? Tem. Se não tivesse flexibilidade, a pessoa que está no alto não conseguiria fazer esse movimento. Mas qual é o que está mais presente, né? Então a gente observa que a capacidade física que está mais presente aí é o equilíbrio, né? Pois o equilíbrio ele permite a realização de determinados movimentos sem oscilações ou desvios, com o objetivo de sustentar o corpo sobre uma base. Então o item correto dessa questão é o item E. Então uma grande maioria dos alunos acertaram, né? Como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Houve uma divisão de respostas entre o item C, que seria flexibilidade, e equilíbrio. Mas a gente observa claramente que é equilíbrio por conta da posição estática, sem nenhuma oscilação e sem a atleta estar segurando em nenhum outro objeto. Ok? Essa questão foi adaptada de uma prova do Enem. Então vocês percebem que 48,7% dos 78 alunos que fizeram a prova acertaram essa questão. Ok? A questão 2 também é uma questão sobre capacidades físicas, onde eu venho trazendo para vocês o conceito de velocidade, né? Falando que é a capacidade de realizar esforços rápidos com a máxima frequência de movimentos para cobrir uma distância dentro do menor tempo possível. Faço um intercâmbio com o atletismo, né, que é o nosso outro conteúdo, dizendo que nas provas de atletismo, né, de 100 e 200 metros, nós temos uma velocidade pura, e na de 400 metros uma velocidade prolongada. Qual é o comando da questão? A gente precisa identificar. Então podemos definir a velocidade de reação como sendo o quê? O item A: capacidade que o indivíduo possui de reagir o mais rápido possível a um estímulo que pode ser visual, tátil ou acústico, né, sonoro. Movimentos velozes que se repetem, da mesma forma que permitem uma mudança de direção de maneira progressiva, né, estaremos falando de velocidade de deslocamento, quando a gente fala em movimentos velozes que se repetem, né? Relacionadas aos trabalhos contra resistência, a gente não está falando isso, e a máxima capacidade de deslocamento na unidade de tempo sem perda aparente de energias, podem atingir até 60 metros iniciais da corrida. Então, o item correto seria o item A, é o item A, né? Não porque não é o item E, não é o B, não é o C, não é o D, porque esses itens se referem à velocidade de deslocamento, ok? Tendo uma visão geral das pessoas que marcaram a prova, né, 36 alunos acertaram esse item.
Houve uma pequena confusão com o item E, da velocidade de deslocamento. A questão 3 ainda sobre capacidades físicas. A questão traz a definição de capacidades físicas, né? E em seguida eu trago uma definição de Tubino, um autor da educação, um estudioso da educação física, falando das qualidades físicas que permitem ao homem assumir consciência da execução de movimentos, levando à integração progressiva de aquisições, né, favorecendo a ação ótima dos grupos musculares, na realização de uma sequência de movimentos com o máximo de eficiência e economia. Então, isso pode ser chamado o quê? Então, qual é o comando da questão? A definição do que Tubino fala sobre isso. É coordenação motora, velocidade de reação, velocidade de deslocamento, velocidade de membros ou força dinâmica. Nós acabamos de ver na questão anterior as definições de velocidade de reação, velocidade de deslocamento e velocidade de membros. Então, não seria essa. Ficaria para o item A ou B. Nós estamos falando de força aqui? Sim. Diversos grupos musculares trabalhando com o máximo ao mesmo tempo. Mas para esses grupos musculares trabalharem com eficiência e economia, que vai favorecer um movimento perfeito, a gente estaria falando exatamente de coordenação motora, que é a capacidade que nos permite combinar várias capacidades físicas, inclusive vários grupos musculares trabalhando de forma bem coordenada. Então, essa questão foi o item que vocês mais acertaram, né? 84,6% dos alunos acertaram essa questão. Então, parabéns para vocês. Questão 4, vamos falar de atletismo, né? Nós falamos bastante de atletismo nas últimas aulas. Eu trouxe uma questão de atletismo onde o texto vem falando um pouquinho da história do atletismo nos Jogos Olímpicos, tá? Que foi criado pelos gregos, antes de Cristo ainda, né? E que o atletismo consiste basicamente em um conjunto de práticas esportivas, podendo ser elas classificadas de forma geral em corridas, saltos e lançamentos. São provas realizadas somente no campo. Então, qual é o comando da questão? São exemplos de provas realizadas somente no campo. Então, a gente viu na última aula, a gente debateu várias vezes, que as provas do atletismo são realizadas no campo, na pista, ou fora, ou na rua. Então, a gente observa que no item A, a marcha atlética é realizada na rua. No item B, salto triplo, arremesso de peso e salto com vara é realizado no campo. Então, esse é o item correto, né? Por que não é o item C? Porque o decáthlon é realizado na pista e no campo. O item D, as corridas de revezamento são realizadas totalmente na pista. E o item E, a maratona é realizada na rua e na pista, né? O final sempre é na pista. Então, assim, final da pista, quando eu me refiro à maratona olímpica. Então, assim, gente, todas as provas de salto e todas as provas de arremesso e lançamento são realizadas no campo de atletismo, né? Então, também foi o item mais acertado por vocês. Que bom. 51,3% dos alunos acertaram essa questão. A última questão, o item 5, também vem falando de atletismo, né? Eu coloco aqui, falo das corridas da classificação das corridas, quanto ao seu local de participação e realização, né? E peço para que vocês identifiquem no comando da questão as características do epitáculo. Então, a gente sabe que o epitáculo e o decáthlon são provas combinadas. O que diferencia uma da outra é que o epitáculo é uma prova feminina e epita está relacionado a 7. Então, são uma prova feminina que tem 7 provas, né? A competição feminina que tem 7 provas, 7 modalidades do atletismo ali se combinando para formar uma prova em que as atletas competem durante 2 dias seguidos. Então, qual é o item que fala sobre isso? É o item D. Então, esse é o item correto. Também muito acertado por vocês, né? É a segunda questão que vocês mais acertaram na prova. Mais de 64% dos alunos acertaram essa questão. Então, parabéns, né, para a turma que acertou. Quanto à participação, houveram 78 respostas, né, corretas. Os alunos do primeiro A
33 alunos do primeiro A responderam a prova, 23 do primeiro B e 23 do segundo C, formando um total de 79 alunos. Com relação à média, ao resultado final de notas, né, a gente tem aí uma média que varia em torno de 5,9 a 6 pontos. Então a maioria da turma ficou ali na média. Sendo que tiveram alunos que obtiveram 0, né, um aluno tirou 0. Alguns alunos, pouco mais de 10, tiraram 2. Entre, acho que 19 alunos tiraram 4. E o restante ficou na média, né? 21 alunos tiraram 6. Entre 5 e 10 alunos tiraram 8. E apenas 16 alunos tiraram 10. Então, parabéns para a turma, de forma geral, foi muito bom. Então, galera, a gente fica por aqui nesse semestre, né? Fiquem com Deus, boas férias e até mês de agosto, quando a gente vai estar retornando com as nossas aulas. A gente ainda não sabe se presencial e remota, né? Ou se remota ou se híbrida, a gente não sabe como vai acontecer, mas em agosto a gente está de volta. Boas férias para vocês, tudo de bom.